Hoje vamos mergulhar em um universo onde cada pequeno avanço é uma grande vitória. Fisioterapia pediátrica. Nada mais, nada menos que Luana Araújo está aqui conosco para compartilhar um pouco da sua trajetória e também falar muito sobre a fisioterapia para as crianças. Então você, mãe, se liga aí que vem um conteúdo valioso para você. Você vai entender tudo sobre esse tema. Antes de mais nada, gostaria de falar do nosso patrocinador oficial. Alfaiataria São José. Moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Agora sim, vamos dar início com a nossa convidada de hoje, Luana Araújo, ela que é fisioterapeuta. Vai compartilhar um conteúdo riquíssimo para vocês. Luana, seja bem-vinda em nosso podcast. É um prazer te recebê-la. Oi, muito obrigada por me receber, pelo convite. Estou ansiosa por esse episódio. Estou muito entusiasmado com o nosso bate-papo, porque nós temos uma audiência de famílias muito interessante. Eu tenho certeza que esse é o conteúdo que a mãe e o pai não pode perder, que ele é valiosíssimo, né? A Luana, ela é formada em fisioterapia e ela tem especialidade em assimetria craniana, torcicolo neuromuscular, congênito e desenvolvimento infantil. Um pouco mais de 1 ano de formada, 3 anos de experiência, 2 anos como estagiária. Luana, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Eu li um pouquinho do seu currículo que você sempre gostou da pediatria. Como tudo começou? Bom, eu sempre soube, né, que eu queria a área da pediatria. Desde muito pequena eu tenho fotos do trabalho do meu pai, de alguns ensaios que a gente acabava fazendo na escola, e eu sempre ia para esse lado da pediatria. Eu sempre falava que eu queria, na verdade, ser médica pediatra, né? Quando eu estava no ensino médio, eu acabei fazendo cursinhos pré-vestibulares para medicina, mas quando lançou o curso de fisioterapia no integrado, eu resolvi fazer. Eu não sabia o que era a área, só que eu estava um pouco cansada ali de só prestar o vestibular para medicina. Eu estava no 2º ano do ensino médio, então eu falei, vou prestar para alguma coisa diferente na área da saúde. Eu estava numa aula de artes quando apareceu o resultado do vestibular e eu vi que eu tinha passado em 2º lugar. Daí veio aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei, gente, o que é isso? Comecei a pesquisar, até que apareceu para mim sobre o Lar da Dona Joana, aquele que é ali descendo a UPA. E eu acabei indo um pouco mais atrás, que tinha a Unicamp e o Integrado, eles estavam fazendo alguns projetos lá, então eu comecei um pouco mais atrás para entender o que era fisioterapia. Foi daí que eu decidi que eu queria ir pra fisioterapia, por isso que eu acabo falando que a fisioterapia me escolheu, porque Legal. Eu tava ali sempre pra medicina, voltado pro lado da medicina. Sim. E eu vi. E qual que era o meu grande medo na medicina? Eu queria mexer com criança, mas eu tinha medo da parte de cirurgia, tinha medo da parte de, às vezes, a vida de uma criança estar inteiramente nas minhas mãos, essa parte mais de urgência e emergência. E eu sabia que eu tinha que passar por isso durante a faculdade, né? Então eu ficava com aquele receio, com aquele pé atrás da medicina por conta disso. E aí quando eu escolhi a fisioterapia, né, que eu vi realmente que era o que eu queria, eu fui atrás. Entrei na faculdade com 17. 17 anos. Antes, assim, eu terminei de me formar e já entrei na faculdade. Já foi direto, não perdeu time. Eu comecei a fazer no integrado e desde o início eu já sabia que eu queria ir pra área de pediatria. Eu falava que eu queria ir pra UTI neonatal. Olha lá. Que eu não queria ter clínica, que eu achava que era muito difícil empreender, que eu queria trabalhar pra alguém. Então eu sempre foquei nessa parte da neo. Até que foi em 2021... se eu não me engano, 2021 ou 2022, não me lembro agora. Eu tava passando por algumas dificuldades, eu tava tendo alguns quadros de depressão, por alguns problemas familiares, e eu decidi que eu precisava ocupar minha cabeça. Eu tava no 2º ano da faculdade. E eu falei, não, eu tenho que ocupar minha cabeça, Meus pais sempre me ajudaram, eles sempre pagaram minha faculdade, então eu nunca precisei realmente correr atrás do dinheiro pra pagar a minha faculdade. Eu tinha isso tranquilo. Meus pais falavam, estuda, depois que você estudar, você começa a trabalhar. E eu falei pra eles, eu quero procurar estágio. Só que não tinha estágio. É muito difícil. O CREFITA, ele não autoriza o estágio em alguns casos. A gente tem que pedir uma autorização especial, autorização do coordenador da faculdade. E eu comecei a procurar. E eu não achava, não tinha vaga. Aí eu peguei um dia, eu tava em casa sem fazer nada. Eu procurei todas as clínicas de fisioterapia pediátricas que existiam em Campo Mourão. Sim. E eu mandei mensagem pra todo mundo. Eu falei, eu quero ser estagiária, eu quero fazer estágio não remunerado, quero só aprender, eu preciso aprender. Porque na minha cabeça era o quê? Como que uma mãe
vai confiar o filho dela pra mim se eu não tenho experiência? Se eu nunca trabalhei com criança, eu vou me formar e eu vou sair dali com o que eu aprendi na faculdade? Como que uma mãe vai falar, ai, tô, meu filhinho aqui pra você cuidar, se eu não tenho essa experiência? Delicado, né? Ou se eu não sei se é isso que eu realmente quero, eu precisava ter essa experiência pra Sim. entender que é o que eu quero. E aí eu mandei mensagem pra Gabriela Zag, né, que era a antiga dona da clínica, que hoje é minha. E a gente conversou numa quarta-feira. Na quinta-feira eu fui fazer a experiência e fiquei. Legal. Eu falei pra ela que ela não precisava me pagar, que eu queria só aprender, que eu tava ali, eu queria realmente o estágio não remunerado. E foi acabando dando certo, e aí eu entrei como estagiária certinho, a gente fez as autorizações do CREFITO, e foi indo, e foi indo. Eu fiquei 2 anos atuando com ela, então a gente atendia na parte de neuropediatria, voltado mais ali pra parte de neurológicos, né, de pacientes mais graves, neurológicos. Ela acabou fazendo uma cirurgia muito extensa. Ela colocou 36 parafusos na coluna. E quando ela colocou esses 36 parafusos na coluna, eu me formei em novembro. Em fevereiro, ela chegou pra mim e falou, Lu, eu não consigo mais atender. Meu médico já falou que eu não vou conseguir. Provavelmente eu vou me aposentar por invalidez. E eu quero vender a clínica. Só que eu não quero perder a essência da clínica. Eu quero que a clínica passe por uma pessoa que vai continuar. Não pensando só no dinheiro, mas pensando em trazer o melhor para as crianças, sabe? Pensando nesse benefício para as crianças, trazendo isso. Eu não tinha de onde pagar. Qual que foi o sentimento ali, Luana? Recém-formada, você é jovem, né, iniciante, aparece essa oportunidade no teu colo já de ter o seu próprio negócio. Foi. Que envolve gestão, envolve outros pontos também, foi difícil. Foi muito difícil. E a cabeça, o coraçãozinho? Eu queria muito, porque depois que eu comecei a trabalhar em clínica, foi um sonho. Tanto que a nossa conversa antes era uma sociedade. Então era um sonho. Só que pra mim esse sonho era distante. Eu nunca pensei que Demorar algum tempo. Eu nunca pensei que eu com 23 anos assumiria uma clínica. Que legal. Eu fiquei com aquele sentimento no meu coração. 23, na verdade eu tava com 22, né? Que eu assumiria uma clínica. Eu falei, eu não tenho. Aí ela falou assim, Lu, entra o primeiro mês, você vai ver quanto que dá de lucro, quanto que dá, e você me fala. E eu arrisquei. Eu arrisquei e deu certo, graças a Deus. Hoje a gente já vai fez 1 ano, né, agora que eu tô nessa gestão da clínica. Agora, em setembro, vai fazer 1 ano que eu acabei entrando uma colega minha, eu chamei ela pra ser sócia, então já vai fazer 1 ano ali que a gente tá nessa estruturação e, graças a Deus, cada vez mais a gente tá conseguindo trazer uma especialização mais pra clínica, um atendimento mais personalizado e sair um pouco do comum que todo mundo tem aqui em Campo Mourão. Então, a gente vai mais pra essas vertentes de inovações e do que não tem. Então, essa é algo que eu admiro muito e eu sempre comento para quem quer entrar no empreendedorismo. Quer abrir o seu próprio negócio, né? Quer ter a tua clínica, a tua empresa. Uma característica que eu acho valiosa é a coragem. Tem que ter coragem porque o desafio ele é grande, né? Não envolve só a tua especialidade. Envolve a gestão, lidar com pessoas. Provavelmente você tem funcionários, né? E como que tá sendo, Lu, para você lidar falando da parte de gestão da clínica? É um desafio. Todos os dias é um desafio diferente. Porque, é um dia após o outro, né? Porque quando a gente lida com gestão, quando a gente fala de ter o nosso próprio negócio, a gente não tem aquele script bonitinho. Por mais que você tenha Na o faculdade controle... não ensina isso. Por mais que você tenha o controle financeiro, você tem o controle de contas a pagar, contas a receber, sempre tem. Todo mês é alguma coisa nova. Você tem que pensar em investir e você não pode ficar com medo de pegar aquele dinheiro e levar para o investimento. Então a gente tem que pensar nos prós e nos contras de tudo, mas é um desafio. É um desafio, mas é um desafio gostoso. É um desafio, a gente fala que é correria, que empreendedor nunca para de trabalhar, a escala é 7x7, então assim, a gente nunca para. Mas ao mesmo tempo, nada melhor do que a gente conseguir dedicar o nosso tempo pro que é nosso. Pro nosso negócio. Então eu acho que foi uma diferença muito grande que deu pra mim. Eu consegui ter isso. Isso vem, na verdade, já dos meus pais, né? Os dois estão na parte de financeiro, os dois mexem com essa parte de financeiro. Então, eles sempre conversaram comigo de ter muita estrutura financeira. Então, assim, como eu sempre tive esse controle, foi uma coisa que eu consegui. E até hoje. Hoje, minha mãe, por exemplo, é minha gerente administrativa. Aprendeu dentro de casa. Minha mãe é minha gerente administrativa. Você nasceu em Campo Mourão? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo. E o que te fez vir pro Paraná?
Ou seus pais, né? Provavelmente foram eles, né? Aham. Bom, a minha mãe, ela era de Campo Mourão. Ela foi pra São Paulo com 16 anos, foi pra lá porque os meus avós foram e ela acabou começando a estudar lá. Quando ela tava com 18, os meus avós voltaram pra Campo Mourão. Os dois são daqui, eles voltaram pra cá. E ela não queria voltar, ela queria tentar a vida na cidade grande. Ela ficou trabalhando como babá e fazendo ensino médio. E aí ela juntou o dinheiro, acabou conhecendo meu pai uns 4 anos depois, eles casaram, foram morar numa kitnet, Então a coragem já vem da mãe, né? Sim. Sempre pensando pra frente. Aí meus Legal. pais ficaram 8 anos juntos, depois de 8 anos eles me tiveram depois de 6 anos de casado. E aí eles acabaram se separando quando eu tinha 2 aninhos. Minha mãe tentou voltar pra Campo Mourão, porque era mais fácil por conta da família, não aguentou, foi pra São Paulo. Então lá em São Paulo era mais eu e ela. Por mais que a gente tinha família por parte do meu pai, que sempre ajudou, era mais eu e ela. E aí ela começou a faculdade. Quando meus pais se separaram, a minha mãe ela não pediu pensão. Ela falou pro meu pai, não, eu quero que você pague minha faculdade. Aí meu pai pagou toda a faculdade de administração dela. Eu ia com ela junto pra faculdade. Olha. Então eu fiz uma faculdade de administração. Aí ela fez administração, ela fez pós em controladoria e ela fez um mestrado também em administração de empresas. Então eu puxei um pouco dela também essa vontade, né, de sempre empreender. E aí, quando eu estava com 12 anos, o meu avô acabou tendo os problemas de saúde e minha mãe resolveu voltar pra cá. Ela voltou pra cá e aí eu vim junto, né? Não tinha como, meu pai até se ofereceu pra ficar lá em São Paulo, mas Sim. nada melhor do que ficar perto da mãe. E minha mãe também pensou, no começo eu achei ruim vir pra cá, largar minha vida toda que era lá, minha família, meus amigos. Sim, lá tem uma estrutura bem maior, né? Mas quando eu cheguei pra cá eu tive liberdade. Lá eu não tinha liberdade, tipo, de ser uma adolescente, de ser uma criança. A gente vivia dentro de um condomínio fechado, então era aquelas pessoas. Sim. Aqui não, aqui eu tava em casa à tarde, com 13 anos. Ai, mãe, quero ir na casa de uma amiga. Vai na casa da Interior, amiga. né? A gente Interior vai possibilita. andando. Então minha mãe voltou. Quando eu fiz 18, minha mãe voltou pra lá com a minha irmãzinha mais nova, porque ela teve alguns probleminhas de saúde. Minha mãe teve que fazer o tratamento lá, então ela voltou. E ela falou pra mim, vamos. Eu falei, não vou pra São Paulo, eu vou só pra visitar, pra morar. Encontrei Não em Campo posso Mourão. falar nunca mais, mas Sim. pra morar eu não tenho vontade. Me encontrei 100% em Campo Mourão. E aí eu comecei a morar sozinha, primeiro, no comecinho, depois eu já namorava desde os 15 anos, então eu acabei juntando ali com o meu atual noivo agora, né? E aí a gente foi morar junto, e daí desde então eu tô aqui em Campo Mourão e não tenho mais vontade de ir embora. Caramba, que história, hein? Que legal, uma coisa. história de superação e coragem, né? Bastante coisa. Aí E com já- 18, já ficar sozinha na cidade. sozinha. Com 22 anos já pegou uma empresa, né? Que a clínica ela é uma empresa. Legal, então vamos falar um pouquinho da sua especialidade, que eu tenho certeza que a mãe e o pai que está nos assistindo quer entender um pouquinho desse universo, na verdade, que é a fisioterapia pediátrica. Então vou te começar perguntando, ô Lu, se já tem algum caso, alguma experiência, né, dentro da sua carreira, por que os bebês te chamou mais atenção? Porque a fisioterapia tem várias linhas que você pode atuar, né? Sim. Desde a parte lá mais adulto, mais idosos, enfim. Por que bebês? Por que você escolheu essa área? Bom, pediatria sempre teve na minha vida, igual eu falei no começo. Quando eu era estagiária, a gente tinha alguns pacientes bebezinhos que vinham pra gente com o torcicolo neurmuscular congênito. E eu percebia a cabeça dessas crianças, eu percebia que tinha uma irregularidade na cabeça. E eu sempre perguntava pra Gabi. Eu falava, Gabi, mas essa cabecinha lá, a gente encaminha pro osteopata. Eu falava, bacana. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a estudar, comecei a pesquisar o que era, o que a gente podia fazer. Sim. E aí no começo, realmente, a maior parte dos estudos falavam que eram os osteopatas que tratavam essa parte. E até hoje ainda tratam. Só que daí eu não me conformava, eu falava assim, gente, mas o osteopata, ele é um fisioterapeuta. Eu entendo toda a formação por trás, mas será que não tem como? A criança já vem pro tratamento do torcicolo. Será que não tem nada que eu possa fazer para ajudar também essa parte? Para essa mãe, às vezes, não ter que se deslocar para 2 lugares diferentes? Então, eu comecei a ver essa demanda. E quando eu comecei a ver essa demanda, eu fui atrás de estudar.
eu tava terminando o meu TCC. O meu TCC foi em desenvolvimento neuropsicomotor, né? Eu desenvolvi uma cartilha, que eu tenho até hoje disponível no meu Instagram. Eu desenvolvi uma cartilha que tem dicas de exercício, de estímulos desde o primeiro, de recém-nascido até 2 anos. Eu fiz esse trabalho no TCC da faculdade. E aí, no meio desse TCC, apareceu pra mim uma live no Instagram sobre torcicolo e assimetria craniana. A live do método RPF, que é o melhor, assim, dos cursos que eu já fiz hoje, que é o que me trouxe mais conhecimento e prática. Sim. E resolução de problema. Perfeito. Então, eu vi essa live, eram 3 dias, uma imersão de 3 dias pra você saber o que era. E depois ela ia vender o curso dela. Sim. Eu fiz essa imersão de 3 dias e daí eu percebi, falei, gente, a gente que é fisioterapeuta pode mexer. Não tinha ninguém em Campo Mourão que mexia como fisioterapeuta. Além dos osteopatas, a gente tinha 3 osteopatas que mexiam, mas não tinha um fisioterapeuta que mexia. Eu falei, não tem ninguém que mexe. Eu já tenho um certo número de pacientes na clínica que eu poderia trabalhar. E é uma coisa que não tem. Então eu falei, eu vou pra uma vertente que não tem. Já era uma especialidade já era uma especialidade que eu gostava, que eu sempre amei trabalhar com bebê, porque é fofinho, é calminho, a gente consegue ver a diferença, ver a transformação. É bem diferente de você trabalhar com uma criança um pouco maior, né? Exige, assim, um pouco menos esforço físico. Então eu já gostava muito dessa área, já era uma coisa que eu queria me especializar, porque eu queria o TI neonatal lá no começo, né? Então eu fui pra isso. Eu fiz essa live, né? Participei desse mini curso de 3 dias. E no final ela vendeu o curso dela. Era um curso que tava R$ 2.800. Eu tinha só isso de limite no meu cartão, foi em novembro. Eu tinha só isso de limite, vai fazer 2 anos que eu fiz o curso. Eu tinha só isso de limite no meu cartão e eu olhei pro meu noivo e falei assim, eu vou estourar nosso cartão. Aí, como assim? A gente ainda tem o mês inteiro. Eu falei, eu vou estourar nosso cartão. Ele, não sei o que, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar. Eu falei, vai dar. Vamos estourar o limite. Eu estourei, parcelei 10 vezes. No primeiro mês... Aí eu fiz o curso, aí o que eu fiz? Eu conversei com as mães dos meus pacientes, que graças a Deus eu tenho mães maravilhosas, então eu conversei, eu falei, olha, eu tô fazendo o curso, posso atender? Sem cobrar? Falei, eu vou atender, o trabalho já recebe pelo torcicolo, eu vou atender. E foi dando resultado, e eu fui postando antes e depois, e fui divulgando, e fui conversando com o pediatra. Um dia eu tava em Maringá numa consulta, eu falei, gente, eu vou mandar mensagem pra todas as pediatras possíveis. Mandei mensagem pra uns 15 pediatras de Campo Mourão, falando, olha, eu tô atendendo, se você precisar, se tiver demanda de paciente, foi indo. E 2 meses depois, em uma semana, as pediatras me mandaram, assim, 25 pacientes. Nossa, deu um boom. Do dia pra noite. Aí eu olhei pra um lado e falei, gente, tem demanda? Tá acontecendo. Eu falei, tem demanda? Eu paguei o curso à vista, eu não precisei parcelar, o limite do cartão voltou. Então, daí eu comecei a me especializar mais, e eu fui mais focado nisso. E daí, com o dia a dia da experiência, eu fui percebendo que não envolvia só o torcicolo, que não envolvia só a simetria, que tinha o corpo do bebê inteiro. A gente tinha que olhar pra criança inteira pra conseguir fazer um tratamento bem feito. E aí eu fui fazendo isso, começava com um paciente um pouco maior. Hoje em dia eu atendo paciente de 5, 6 dias de vida. Legal. A gente já começa bem precoce. Pra aquela mãe entender, né, eu gostaria que você falasse o que é de fato assimetria craniana e torcicolo em bebês. Ótimo, vamos lá, um assunto muito importante. A assimetria craniana nada mais é do que uma deformidade que essa cabeça da criança tem. Então, aparece um amassadinho na cabeça da criança. E esse amassadinho vem por conta de uma posição intrauterina que essa criança tem. Então, a mãe, se ela é mais magrinha, se é a primeira gestação, se é uma criança muito grande, a criança fica mal posicionada dentro do útero. E esse má posicionamento, como a cabeça da criança é muito molinha, a cabeça da criança de um bebê recém-nascido, por exemplo, tem no máximo 5 milímetros de espessura o osso. E tem as suturas, né? Tem toda a parte do crânio, e o crânio é mole e maleável. Então, ele se amassa. Ele literalmente se deforma para conseguir ficar dentro desse saco gestacional. Sim. E essa criança que fica toda deformadinha, na hora que ela vai nascer, pelo próprio processo da gestação, ele nasce com essa cabecinha um pouco deformada. E essa cabecinha deformada que é a assimetria craniana. Daí a assimetria craniana, ela tem mais de uma causa. A principal causa que a gente vê hoje em dia é o torcicolo neuromuscular congênito. O torcicolo neuromuscular congênito, ele é uma tensão que essa criança tem em pescoço. Então, ele envolve pescoço, envolve diafragma, envolve quadril e envolve a cintura escapular do bebê. Então, esse bebê que fica ali todo juntinho, geralmente eles ficam todo em um casulinho, né? Todo encolhido, por alguma questão intrauterina,
essa criança nasce com essas tensões. E essas tensões geram uma preferência postural. Então, essa criança, por exemplo, é um bebezinho que ficou a gestação inteira só pro lado direito da mãe. Então, ele vai ficar a gestação inteira com essa cabeça assim. Na hora que ele nasce, ele não tem a capacidade de mexer a cabeça sozinho, porque eles são muito molinhos. Então, ele vai ficar com essa cabeça sempre pro mesmo lado. E essa cabeça sempre pro mesmo lado, na hora que a criança vai dormir, isso também reflete. Então, a criança vai dormir pro lado direito. Exato. Então, eles vão ter uma preferência. Assim, né? Eles vão ter uma preferência por ficar numa única posição. E essa criança que vai ficar nessa única posição vai gerar a deformidade da simetria craniana, porque ela vai ficar tendo pressão só de um lado da cabeça. A cabeça está em constante crescimento até os 2 anos. Então, essa cabeça vai crescer pro lado esquerdo, mas pro lado direito ela não vai crescer. Ela até cresce, mas ela cresce de forma desigual. Aí, essa cabeça fica achatada do lado direito. Essa é a simetria que a gente chama de plagiocefalia posicional, que ela pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vai depender do torcicolo, que é a preferência postural que essa criança tem adotada durante o dia inteiro. Então, é na hora de dormir, é na hora de ficar parado no bebê conforto, num carrinho, até mesmo a posição que a criança amamenta. Tem mães que chegam na clínica por consultora de amamentação. A criança não mama no peito esquerdo, porque ela não consegue virar pro lado direito. Ela tem essa preferência. Uma dúvida, até que ponto é uma situação estética, né? Pode voltar assim até os 2 anos, não volta? Como que é isso? Como que o pai e a mãe pode identificar? Qual que é a hora, na verdade, de pedir ajuda? A gente tem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Então, principalmente, se você tem um bebezinho em casa, você vai olhar. Primeiro você coloca ele deitadinho e você olha qual que é o lado que ele tem preferência por dormir. Meu filho sempre dorme pro lado direito, seja acende um alerta. Aí você pega um brinquedo e você tenta posicionar pro lado esquerdo. Se ele olhar com facilidade, tudo bem, ele tem só uma preferência. Se ele não olhar, ele já tem um torcicolo que tá impossibilitando a movimentação. E a cabecinha, o jeito mais fácil de olhar é no banho. Quando a gente dá o banho no bebê, você molha a cabecinha dele e você olha de cima, como se eu estivesse olhando aqui esse copo de água. Então, eu seguro o bebezinho aqui e eu olho de cima. Se você olhar de cima, com o cabelo bem molhadinho, você vai perceber se tem ou se não tem. E tem outros 3 pontos que são muito importantes que têm correlação com o torcicolo, que a gente às vezes passa despercebido, a mãe acaba não sabendo. Criança que tem dificuldade de amamentação, que não mama bem nos 2 seios, ou que não pegou o seio de jeito nenhum, ou que fica estralando, regurgitando muito, tudo isso tem correlação com o torcicolo. Então, a amamentação, você consegue perceber se essa criança tem uma dificuldade, é um ponto de alerta. Criança que tem refluxo, aquele refluxo que vem em jato, que não melhora por nada, você tenta remédio, você tenta, às vezes, trocar o leite, tenta trocar a posição, troca a mamadeira, tá correlacionado com tensão no diafragma, que a tensão no diafragma é um sintoma do torcicolo. Olha. Criança que tem dificuldade de disquesia. Eu não sei se algum dos seus filhos, quando era pequenininho, eles ficavam fazendo uns barulhinhos como se fosse um dinossauro. A criança fica assim, ó, se apertando na hora que quer tentar evacuar ou soltar um pum. Isso chama disquesia. Isso a criança tem essa dificuldade porque tem força. Porque tem essa tensão no diafragma. E às vezes a criança fica ali 2, 3, 4 meses sofrendo, sendo que se a gente começa o tratamento precoce, a gente já consegue eliminar tudo isso. A criança dorme melhor, mama melhor, consegue evacuar da forma correta, não tem cólica, não tem gases. Então, assim, sobre a questão de se é estético ou não, nunca é estético. A gente tem, né, um exame que a gente faz, que chama craniometria, que a gente consegue ver a severidade dessa simetria. E essa simetria, por exemplo, da plagiocefalia, 3,5 é considerado o índice de normalidade. O que fica desses 3,5 significa assim, a criança ainda tem uma simetria visual, Sim. É estético, só que ela tá no limite. Então, qualquer 1 centímetro a mais de assimetria já volta de novo pro risco. Então, a gente nunca pode ficar nessa linha tênue. Essa linha tênue, a gente ficaria se essa criança já tivesse, por exemplo, nossa, fez 7, 8 meses de tratamento, não conseguiu evoluir mais do que 3,5, aí a gente talvez converse, vê como que é a questão com a família e deixa nesse 3,5, mas o ideal é a gente tentar zerar. Pelo menos ali no 0 a 0, né? A gente chega num 0,7, 1,7. E a gente não tem até os 2 anos. Interessante. Esse que é o principal. Existe uma janela para tratar ou quanto mais cedo começar, melhor? Existe Como que uma janela de tratamento. Existe. De 0 a 3 meses é o melhor.
De 0 a 3 meses, a gente consegue zerar essa simetria. A gente deixa imperceptível e não fica nada. A gente zera a simetria, a gente corrige 100% o torcicolo e a gente melhora essa parte de disquesia, de cólica e de refluxo. Mas Dos 3 em diante, que interessante. dos 3 aos 6, é a nossa segunda janela de tratamento. A gente consegue melhorar, demora mais, tem um tempo de tratamento maior e é um pouco mais difícil. Então, dependendo da gravidade que essa criança tá com essa simetria, passou dos 3 meses, a gente faz um encaminhamento pra órtese craniana, que é um capacetinho. Que daí ele fica 24 horas na criança e ele que vai fazendo essa correção. Tá fazendo. Isso. E esse capacete vai até os 2 anos. Só que depois dos 6 meses, são raros os casos que a gente consegue prestar um atendimento. E vai dar a anatomia da cabeça da criança. Se a criança ainda tá com as moleiras muito abertinhas, se ainda tem a sutura bem separada, a gente consegue tratar até os 8 meses. Depois de 8 meses é quase impossível. Caramba. É quase impossível com a nossa mão, porque a gente não faz força. É manual, né? É manual. Esse é um uma ponto terapia interessante, né? Até pra família, pra mãe que tá vendo. Mas aí vai aquela situação, eu como pai falando, né? Se a gente se depara numa condição dessa de um filho, né? Qual que é o primeiro passo? Vai direto pra fisioterapia ou vai pro pediatra? Ou como que é? Como que a gente lida, né? Qual Então, que? hoje em dia aqui em Campo Mourão, graças a Deus, quase todos os pediatras me encaminham as crianças muito cedo. Então a gente já não tem mais esse problema de Deu deixar... dúvida, já encaminha. Isso, de deixar Legal. muito. Não, eu tenho pediatra que me manda bebê com 3, 4 dias de vida. Então, assim, é muito pequenininha. Tipo assim, olha, tá com uma leve dificuldade ali pra amamentar. Já leva, já manda. Odontopediatra também. Mas a gente não precisa necessariamente do encaminhamento do pediatra. Então, assim, o que eu sempre falo pros pais? Na dúvida, leva pra uma avaliação. Nessa avaliação, a gente faz a avaliação completa de assimetria craniana, de torcicolo, de refluxo, de disquesia. A gente conversa sobre tudo. E aí, se precisar, realmente, se for um caso que precisa, eu mesma consigo entrar em contato com os pediatras e eu levo para esses pediatras a demanda, falo assim, olha, o seu paciente, ele tá com uma simetria, tá aqui o relatório com as fotos, porque a gente faz as fotos que chama fotometria, a gente faz as fotos da cabeça da criança, pontua, desenha onde tá achatado, onde precisa melhorar, a gente faz todas as medições, então o pediatra pega, aí o pediatra fala para essa mãe, é pela Unimed? Tá aqui o encaminhamento. É pelo FUPS? Tá aqui o encaminhamento. Então, eles vão dando o direcionamento de encaminhamento. Quando é caso particular, você não precisa necessariamente passar pelo médico. O médico não precisa dar o diagnóstico para fazer o tratamento. Eu tenho mãe lá na clínica que leva o bebezinho só porque tem disquesia, não tem cólica, não tem refluxo, não tem a cabeça achatada, não tem tensão, mas tem disquesia. Percebe que a criança faz a fisioterapia, melhora a mamar, melhora para dormir e acaba querendo esse acompanhamento. Legal. Tem alguma coisa no dia a dia, né, que você percebe? Se os pais tivessem informação, né, evitaria a dor de cabeça? Tem uma coisa muito importante. Em 2012, eu acredito que algum dos teus filhos vai pegar essa época, teve aquela campanha Back to Sleep, que é pra dormir de barriguinha pra cima. Pra evitar a morte súbita, né? Criança engasgar. E quando a gente lê essa campanha, quando a mãe sai do hospital, ela sai com a informação de deixar essa criança dormindo de barriga pra cima. Então, essa criança fica dormindo de barriga pra cima ali 3, 4 meses seguidos, até ela conseguir se movimentar. E esse dormir de barriga pra cima é a principal causa de uma outra assimetria. A gente falou da plagicefalia, que é a lateral, Sim. que é a braquicefalia, que é o achatamento da parte de trás completa, porque a criança fica só assim, ó. Então, qual que é a principal orientação? Você tem um bebê pequenininho, a barriga fica pra cima, mas a cabeça você movimenta. Então, à noite, fica retinho. Durante o dia, você lateraliza de um lado, lateraliza do outro e faz o tummy time, que é super, hiper, mega importante. Daí, o que acontece? A cabeça da criança está em formação. Se a criança fica durante o dia alternando as posições, ela não vai ter uma cabeça deformada, porque a cabeça vai crescer para todas as posições. Então, a gente Perfeito. tem essa forma de prevenção. Só que se você tenta fazer isso em casa, você tenta mudar o posicionamento da cabeça do seu filho e ele não deixa, ele briga, ele reclama, aí a gente tá falando de uma tensão, que essa criança não consegue manter a cabeça para um lado. Aí já não é mais uma coisa que o pai consegue resolver em casa. Porque ele vai colocar para esse lado, a criança tem preferência para esse. Então ele vira para esse, a criança vira. Ou ela chora, ela não dorme direito, aí a gente tem essas Ele questões sempre que a gente colocou tem um que tratar. travesseirinho pequeno
E aí a gente fazia isso que você comentou. O travesseiro não é recomendado, sabia? Ei, lasquei. O travesseiro, ele não é recomendado. Pronto. Travesseiro nenhum. Criança não precisa de travesseiro. Caramba. A não ser que seja uma... Tipo assim. Mas é porque daí a criança fica assim, ó. É. Ela não consegue, daí o posicionamento fica pior. A não ser que a criança precise daquele travesseiro anti-refluxo, que é aquele grande. Aí aquele grande que ele deixa a criança inclinada, aquele sim é recomendado. Mas aqueles travesseirinhos pequenininhos, que é uma espuminha minúscula, ou aqueles que tem um buraquinho no meio, aquele dali só piora. Curtinho que a gente usava, que agora as crianças já estão Aqueles lá grandes. só piora as assimetrias. Eles Eu ia não te melhoram. perguntar o erro mais comum. Esse erro que eu comentei, que eu já fiz, é um deles? Ou existem outros erros que os pais cometem, que são erros bem comuns que você recebe na clínica? Esse erro do travesseiro É bem comum, né? é bem comum. Mas o principal erro que a gente tem é sobre aquelas cadeirinhas de balanço e bebê conforto. Você deixar a criança muito tempo. Bebê conforto. Muito tempo no bebê conforto ou muito tempo naquelas cadeirinhas. Porque quando você coloca o bebê conforto, ele não é confortável. Se a gente for levar o pé da letra, ele não é hiper mega confortável para criança. E ali a criança tem muita restrição de espaço. Então, se ela tem uma preferência, porque eles ficam praticamente assim, né? Eles ficam no Czinho, eles não ficam realmente 100% deitados, eles ficam mais encurvados. Quando eles ficam mais encurvados, se ele tem qualquer mínima preferência, ele fica assim, ó. Tanto que se você for ver bebezinho pequenininho, a não ser que a mãe coloque travesseiro, coloque alguma coisa, ele vai ficar reto. Mas senão ele vai estar aqui, ó. Então, o bebê conforto, ele traz um achatamento maior que dessa braquicefalia. E aquelas cadeirinhas de balanço também. As cadeirinhas de balanço, elas deixam a criança na mesma posição. Porque o que acontece? As plagiocefalias, a gente não tem como evitar. Ela não tem uma prevenção, porque ela vem por conta de um torcicolo. Então, ela é um problema secundário do torcicolo. Uma criança que tem uma plagiocefalia, à direita ou à esquerda, ela nunca vai vir sem uma tensão. Sempre vai vir junto com uma tensão. Pode ter um torcicolo sem assimetria? Difícil, mas pode. Mas uma simetria sem um torcicolo não existe. Agora, a braquicefalia, que é da parte de trás, ela é 100% evitável. Que é o maior erro que os pais cometem. Deixar a criança numa única posição. Seja no bebê conforto, seja no carrinho, seja naquelas cadeirinhas. Eu citei as cadeirinhas e o bebê conforto. Travesseiro. Porque eles são... O bebê conforto e a cadeirinha, eles são mais comuns dos pais deixarem. Porque quando você deixa... Você não vai deixar uma criança, por exemplo, você tem uma cadeirinha de balanço, você não vai deixar ela no sofá. Você vai deixar na cadeirinha porque... No seu ver vai ser mais confortável. E não tem problema usar a cadeirinha. Talvez mais seguro, coloca o cinto, né? Não tem problema usar a cadeirinha, você pode usar. Só que daí você vai fazendo essas lateralizações. Nunca deixar a criança assim, ó, reta, igual eu tô aqui. A gente não pode deixar a criança assim. Porque daí a braquicefalia, ela é 100% evitável. Essa criança só tem braquicefalia porque ela tem uma preferência de ficar de barriga pra cima. E essa preferência de ficar de barriga pra cima não gera tensão. Não gera tensão no diafragma, não gera tensão em escápula, não gera tensão em pescoço. É simplesmente que a criança tem preferência. E essas crianças, geralmente, que têm braquicefalia, elas têm dificuldade de fazer o tummy time, porque não são pais que colocam, que acaba tendo um pouco de receio, que acaba tendo um pouco de medo de colocar a criança de barriguinha pra baixo, e essa criança vai ter, provavelmente, uma fraqueza nos músculos da cervical e vai ser uma criança que vai ter algum atraso de desenvolvimento motor. Interessante. Quando você fala muito tempo, Rodrigo, não é recomendado ficar muito tempo na posição. Até quanto tempo você aconselha? O ideal é que a gente conseguisse alternar as posições de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, se a gente for alternando, que é geralmente o que dá a soneca do bebê. Então, em uma soneca eu deixo de barriga pra cima e em uma soneca eu deixo de barriga pra baixo. O que acontece? A criança, ela não pode passar, principalmente quando é bebezinho pequenininho, ela não vai poder passar 24 horas por dia na mesma posição. Ela tem que alternar entre mais uma posição. Ela tem que fazer o tummy time. Então é isso. Não tem uma hora, tipo assim, se eu deixar meu filho 4 horas, ele vai ter? Não. Não é assim também. Sim. Entendeu? Você tem que deixar. Exatamente. Sim. Não é um processo que vai demorando. Começa pequenininho, vai aumentando de grau, até chegar num grau hiper mega severo. Então, assim, a gente tem essas nuances de graus. Então, o ideal é de 2 em 2 horas você fazer essa alteração. E de noite você pode deixar a criança de barriguinha pra cima mais retinha. E tem que ter o cuidado também, não achar que é normal, né? E deixar o tempo passando. Porque já chegou no teu consultório alguma demanda, alguma família que chegou tarde demais, que dava para ter sido resolvido lá no início? Eu tô com um caso que eu tive agora, vai fazer uns 4 meses, que eu fiquei com muita dó. Me veio uma demanda de prefeitura, de outra cidade, não é daqui.
E é uma criança que tinha 1 ano e 1 mês. E ela tinha pedido médico desde os 4 meses. Olha. Ela tinha pedido médico com 4, tinha pedido médico com 6, tinha pedido médico com 8. E aí a família entrou com uma ação judicial com 1 aninho. E a criança já tava com 1 ano e 1 mês. E aí veio por via judicial, eles me procuraram pra participar de uma licitação, tudo pra fazer o atendimento. E quando eles procuram a gente pra fazer essa licitação, eles não dão pra gente informação da criança. A gente tem que primeiro aceitar participar do processo e depois eles vêm. E vieram, né? Eu vi lá, a criança já tava com atraso motor, a criança já tinha 1 ano e 1 mês, não engatinhava ainda. Então já tava com atraso motor importante. Eu não sabia qual que era o grau, porque eu não tinha feito nenhuma avaliação pra entender qual que era o grau. E eles só me trouxeram ali um relatório falando assim, olha, a gente tá propondo 6 sessões de fisioterapia pra essa criança. Durante 3 meses. Eram durante 3 meses. Eram sessões de 15 em 15 dias. Pra esse bebê vir. Tratar o torcicolo, a assimetria, que eu não sabia que grau tava, e o desenvolvimento motor. E eu respondi eles, eu falei, olha, nem se você me viesse com uma criança de 1 mês, eu ia conseguir te falar que o tratamento ia ser por 6 sessões e que o tratamento ia acontecer de 15 em 15 dias. Eu preciso avaliar pra ter noção de como que tá essa simetria, porque senão eu não sei como que eu vou mexer, como que eu vou te dar uma garantia pra essa mãe. Eu acabei saindo do processo, né? Eu fiz todo um relatório explicando que eu não ia participar, porque eu não achava justo pra mãe dessa criança. E eu falei pra eles, eu falei, olha, o ideal seria você fazer o encaminhamento pro capacete. Porque essa criança tem até 1 ano e 9 meses pra colocar o capacete. Depois de 1 ano e 9 meses, não coloca. Aí a gente só vai ali amenizando os danos, né? A gente vai tratando os danos que melhorar. teve. Perfeito. Mas a gente não vai conseguir correção. Então eu não tinha o que fazer. E se essa criança tivesse vindo com 4 meses, às vezes ali em 2, 3 meses, até os 7 meses, a gente tinha corrigido tudo e essa criança não tinha nem vindo a atrasar. Só que eles atrasaram tanto. E eles atrasaram por quê? Porque o médico que fez o laudo, ele colocou que o dano que essa criança teria era estético. Ele deu o laudo, laudou a criança e colocou que o dano seria estético. E aí, como o dano seria estético, a prefeitura não correu muito atrás, porque é estético, vai acabando deixando. E aí dá dó. Esse é um ponto muito até... Não vamos entrar nisso que envolve órgão público, parte. né? A gente sabe que é um pouco mais delicado trabalhar com órgão público, Sim. enfim. Mas qual que é a atenção também, Luana, que o órgão deve ter com essas situações? Lógico que teve a parte do médico, né? Mas qual que é a participação hoje do órgão? Que ele precisa estar atento, porque passou do 1 ano e 9, não tem mais o que fazer, né? Existe campanha de prevenção. O que você acha que precisa melhorar? Mais informação, mais assim, campanha de prevenção não tem como fazer. Enfim, colocar mais informação, explicar, orientar mais os pais, enfim. O que você acha? Orientação em primeiro lugar. Porque a orientação, se um pai e uma mãe têm essa orientação, se ele sabe ver, ele vai levar a demanda pro pediatra, ele vai levar a demanda pra enfermeira que faz a puericultura, ou até ele vai por conta atrás de solução. Então eu acho que a informação é o principal. A gente tem que explicar pra essa mãe ali na maternidade, às vezes entregar um folheto, alguma coisa desse tipo, pra explicar pra essa mãe que tem essa condição, que essa criança pode vir a ter, e que se tiver, tem que ir atrás disso, tem que fazer isso. Aqui em Campo Mourão, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito legal. A gente tem uma parceria lá na clínica com a Sisconcan, né? Então, os pediatras que atendem a rede aqui da Sisconcan de Campo Mourão e também de algumas outras regiões por fora, eles já sabem dessa parte de assimetria, então eles já me mandam. Ele já manda os pacientinhos, paciente prematuro que tem o risco de ter a questão do torcicolo e da simetria, ele já me manda. Eu tenho pacientinho prematuro que eu comecei a atender com 15 dias via Sisconcan. Então, aqui em Campo Mourão, a gente já tem muito bem feito. Rápido. A gente é a única clínica que tem o credenciamento via Sisconcan que atende a simetria e torcicolo. A gente é a única clínica aqui que tem esse credenciamento. Porque eu não achava justo eu atender só o particular, atender só, às vezes, o convênio que, né, paga um pouco melhor. Então, eu quis abrir, eu tenho um dia na minha agenda que eu atendo só Sisconcan. Porque eu trabalho essa parte, eu tenho também uma outra físio que trabalha junto comigo, que ela também tá atendendo, eu tô ensinando ela pra ela atender essa parte de assimetria. Então, aqui em Campo Mourão a gente já tem. Mas o principal que falta é orientação pro pai e pra mãe. Porque se o pai e a mãe sabem identificar, é mais fácil ele chegar já com essa demanda no pediatra. Porque às vezes é correria, às vezes a mãe não consegue ter aquele acompanhamento todo mês com o pediatra, então vai ter de 3 em 3, de 4 em 4 meses, ponto, né? não vai na UPA,
quando tem alguma emergência, então a gente tem mais isso. Os pacientes que são ali de convênio, que tem esse acompanhamento todo Mensal. mês bonitinho, já não tem mais tanto essa demanda, sabe? Os pediatras hoje em dia já são muito bem instruídos sobre essa parte de assimetria e torcicolo, eles já sabem identificar muito cedo. Mas falta um pouco essa questão dos órgãos públicos, principalmente do SUS. Às vezes é uma cartilha básica que ensina a mãe, fala pra mãe essa questão de reposicionar a Fazer uma criança em campanha casa. de informação, Isso. né? Informação. Informação é a base que falta. Porque se a pessoa tem a informação, ela consegue ir atrás da solução. E aí, quando não tem, fica postergando, aí acha que é só estético, fica esperando, não corre atrás de tentar solucionar. Legal. Eu anotei uma pergunta aqui, Luana, que é bem interessante, que eu acredito que faz todo sentido para você. Você falou em relação à cólica, disquesia, torcicolo. Como essas coisas se conectam? Vamos lá. Essa é principalmente para as mamães que estão aí em casa sofrendo com essas crianças Eu não sofri com dormindo, menino de cólica, hein? Meu Deus. com essas crianças não dormindo de madrugada. Então, o que que acontece? A gente tem um músculo no nosso corpo, que é o diafragma. A gente, que é adulto, a gente não usa esse diafragma normalmente, nos momentos normais ali, igual eu tô sentada aqui, eu não tô usando ele. Mas quando a gente tem um bebezinho, esse bebezinho, ele usa o diafragma para duas coisas, 2 momentos. Depois que ele mama, esse diafragma ele relaxa e ele ajuda a fechar a boca do estômago. Então, ele ajuda a não regurgitar. E quando a criança precisa evacuar, a criança precisa soltar os gases, ele ajuda a fazer força para a criança conseguir soltar. Porque um bebezinho, ele é muito pequenininho, ele não consegue fazer uma força absurda e ele tem ainda o intestino imaturo. Ele tá aprendendo a viver ainda. Isso, ele tem o intestino imaturo dependendo da idade. E ele não é igual a gente, que a gente senta numa posição, tira um momento pra isso. Não, gente, às vezes eles estão deitados, às vezes estão de pé, às vezes estão de ponta cabeça, tá lá. Tem que sair, vai sair. E aí a gente tem esse diafragma. Quando a gente tem o torcicolo, né, que é a tensão no pescocinho, essa tensão no pescoço, ela não fica só no pescoço. E esse é um erro muito comum que os pais levam. Eles acham que a tensão é só no pescoço, mas não é. Essa tensão, ela pode descer para esse diafragma. É aí que entra a questão da cólica e disquesia. Quando essa criança, e do refluxo, quando essa criança tem um torcicolo, ela vai ter esse diafragma tenso. Então ele vai estar ali sempre duro, ele vai estar ali sempre rígido. A criança mama, ela não fica com ele molinho pra ajudar a fechar a boca do estômago, ela fica com ele duro. Aí você já deve ter passado por isso com alguma criança. Sim. Você vai estar ali, acabou de amamentar, Sofreu muito com cólica. você acabou de amamentar o bebê, seja na mamadeira, seja no peito. Você tá com ele aqui e fez ele arrotar. Na hora que você vai colocar ele pra deitar, ele dá aquele reflexozinho de fazer assim. Sim. Aquele reflexo já é o suficiente pra tensionar e a criança regurgitar. Olha lá, que interessante. Porque tensionou. Aí tensionou, ele já tá rígido. Aí você vai mexendo a criança vai tensionar e vai ficar regurgitando. Às vezes a criança passou 2, 3 horas que mamou, ela vai espirrar, volta leite. Porque esse diafragma tá tenso. Aí ele fica com aquele regurgitando e você não tem solução. Você toma um remédio, óbvio, o tratamento por si, se é um refluxo, fisiológico, um refluxo patológico, a gente tem que ver tudo isso, tem medicamento que entra junto, às vezes trocar o leite tem mais coisa que O envolve. pediatra também vai avaliar. Isso, tem mais coisa que envolve, mas ajuda muito a diminuir a frequência. E a cólica e a disquesia, esse diafragma tá tenso. Na hora que a criança vai tentar evacuar ou vai tentar soltar o pum, ela tem que fazer o triplo de força. O diafragma não tá ali pra empurrar. E aí, onde a criança fica se espremendo, a criança fica... Fica gemendo. Eu passei a situação Fica em casa. aparecendo. E daí a gente relaxa, a gente mexe, realmente a gente mexe. A gente tem que entrar, assim, pela costelinha aqui dentro do diafragma da criança. Tem ponto de tensão. E você vai mexendo, vai Até mexendo. quantos dias é normal a criança ficar sem evacuar? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala ali de 5 a 7 dias. Sim. Mas a gente sabe que de 5 a 7 dias, se a criança não está irritada, não está chorando, não parou de comer, né? Não parou de conseguir mamar. Tá normal. Então a gente vê. Mas o normal também a gente não vai levar, porque a gente sabe que essa criança é ruim. Se a gente fica 5, 6 dias sem conseguir ir no banheiro, a gente fica literalmente enfesado, né? A gente fica muito bravo. Então é difícil. Então, assim, eu sempre aconselho a tentar conversar com o pediatra. Às vezes ele deu uns 3, 4 dias, a criança tá muito irritada. Às vezes vê se não entra com alguma medicação, algum supositório. Ou leva pra fazer fisioterapia. Eu já tive 4 pacientinhos que iam lá na clínica só pra gente distensionar. Porque só conseguia evacuar na hora que a gente mexia. É através de manobra que vocês têm uma técnica própria tudo manual. para atender essa demanda. Manual. Não dói. Nada. A criança dorme. Literalmente, tem muito pai que tem um pouco de receio de levar, né? Fala assim, mas meu filho vai ficar chorando, ele é muito bravo, ele se irrita muito. Não dói.
Não dói nada, a criança dorme. Ela literalmente dorme na minha mão. Porque a gente relaxa. Então, assim, se a criança vai na fisioterapia pra tratar torcicolo, assimetria, disquesia, refluxo e ela chora, tipo, de soluçar, de ser alguma coisa ruim, a gente não tá proporcionando relaxamento. E o intuito de tratar a assimetria, de tratar o torcicolo, de tratar a disquesia, de tratar o refluxo, essa criança tá tensa. Então, eu tenho que relaxar ela. E pra ela relaxar, ela não pode estar chorando. Se a criança chora, ela tensiona mais. Então, por exemplo, o ombro dela vai subir mais. Como que eu vou ver o pescoço pra distensionar, pra alongar, se a criança tá aqui chorando? Então, a gente precisa que essa criança relaxe. Bastante informação. Acredito que a mãe deve estar pensando, tô com um filho aqui que... Meu Deus, o que eu faço? Então, o prazo limite, 7 dias, né? Se não estiver incomodando. E começou a incomodar, já é bom procurar pelo pediatra, com certeza. Pelo pediatra, conversar né? com ele, às vezes tentar com alguma medicação, alguma outra coisa. E se não resolver, às vezes uma avaliação compensa. Legal. Alguma informação que a gente não falou sobre assimetria, torcicolo, que é importante? Ou falando já de tudo? Sobre assimetria e torcicolo, a gente falou sobre tudo. Porque eu quero entrar no assunto também sobre o CME. A gente nichou bastante. É só lembrar essa mãe que às vezes as mães acham que são doidas, né? Que elas estão vendo coisa onde não tem. Que às vezes tá procurando pelo em ovo, procurando problema pra gastar. Que eu escuto muito isso lá na clínica. Que às vezes a família fala, mas a criança tá bem. Não. Se você tem dúvida, leva pra avaliação. Você não vai perder nada, você vai ter informação, a criança vai relaxar. E às vezes só o fato da gente conversar, às vezes a sua criança não tem uma simetria gigantesca, às vezes ela tem uma leve tensão. E só o fato da gente fazer uma avaliação e da gente conseguir orientar melhor você vai prevenir que essa criança tenha uma simetria, você vai prevenir que ela tenha um atraso de desenvolvimento motor e você consegue tirar as principais dúvidas que você tem. E até nós, né? Às vezes a gente fica com aquela, não vou no médico. Vários médicos passaram por aqui, né? Quanto antes descobrir, melhor. Quanto antes descobrir, melhor. A gente fica correndo de médico, né? Os bebezinhos que eu pego ali, recém-nascido, até 20 dias, são 4 sessões. Eu consigo contar no dedo. São 4 sessões, e geralmente o suficiente pra resolver. E a sessão é uma vez por semana. Então, assim, um mês você resolve. Os pacientes que chegam com 4, geralmente eles ficam dos 4 aos 6 pra gente resolver, aí aparece algum atraso motor, aí vai estendendo. Às vezes eu tenho gêmeos, por exemplo, que começou com 4 meses, a gente tratou a simetria do torcicolo com 6, eles estabilizaram, só que eles tiveram um atraso motor por conta dessa simetria desse torcicolo. Eles não conseguiam sentar no tempo certo, aí a gente teve que fazer sentar, fazer engatinhar e fazer andar. Eles estão até hoje, eles estão com 1 ano e 1 mês. Eles estão até hoje fazendo tratamento por conta que demorou. Alongou o tratamento. Porque demorou. E se viessem ali com 1 mês, com 20 dias, seriam 4 sessões o suficiente. Perfeito. Então é isso aí, ó. Mãe, pai, você que tem uma suspeita, né? Procure ajuda, tá com desconfiança, faça o teste que a Luana falou do banho, né? Olha de cima com o teu filho, toma esse cuidado e o quanto antes, se puder, procure ajuda. Tô muito curioso para saber o que é CME. Que é isso na prática? O CME ele é um método de tratamento para o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, ele vai tratar aquele atraso de desenvolvimento neurológico que essa criança tem. Então, qualquer criança. Ele não é direcionado a um público específico, igual é, por exemplo, torcicolo e assimetria. Não, ele é geral. Mas a gente dá ênfase em crianças neurológicas e crianças prematuras. Ele nada mais é do que a gente tratar esses atrasos. Só que é de uma forma diferente do que a fisioterapia convencional. Na fisioterapia convencional, naquela mais tradicional, que todo mundo aprende ali na faculdade, a gente visa facilitar para essa criança. Então, por exemplo, eu quero que o meu paciente fique de pé. E ele não fica, ele não tem força para ficar de pé. O que eu vou fazer? Vou colocar ele numa gaiola, às vezes, de TheraSwitch, que é um método mais específico, que ela vai deixar ele de pé sozinho sem ele ter que fazer força. Eu vou colocar uma tala extensora nessa criança, que vai fazer com que essa criança consiga se manter de pé. A gente amarra, a gente segura, a gente faz 1 milhão de coisas para facilitar para essa criança ficar de pé. Perfeito. O CME não, ele desafia. Então eu não vou facilitar. Eu não vou facilitar para essa criança, eu vou desafiar o cérebro dessa criança. Então, o CME, a gente pega bases de exercício, de biomecânica,
de cinesiologia, que são exercícios normal que você faz, numa academia que você faz, no dia a dia que seu filho faz, numa educação física, a gente pega a base de exercício, junta com reflexos neurológicos normais que essa criança tem, né? Que todo bebezinho, toda criança ele tem durante a vida reflexos. A parte física, a gente tem alguns vetores importantes que a gente precisa saber para fazer a movimentação certa e geral que a gente quer. E a gravidade, que ajuda. Então, a gente faz movimentos. Por exemplo, eu quero deixar um paciente em pé. Eu não vou colocar, eu vou levantar ele e vou colocar o pezinho dele no chão. Não, eu vou fazer um movimento aéreo que o cérebro dele vai entender que vai precisar gerar uma resposta automática, como se fosse uma resposta de proteção, que essa criança vai erguer e vai ficar de pé. E eu não preciso Qual que é o grande diferencial? Eu não preciso da colaboração do paciente. O paciente não precisa querer fazer. E quando a gente fala de paciente neurológico grave, eles vão ter uma deficiência intelectual. Muitas das vezes eles não vão conseguir cooperar com o que eu quero. Eles não vão conseguir. Eu vou falar, Rodrigo, vem, vamos ficar de pé. Você não vai entender. Como que eu vou colocar você de pé se você não entende? E eu não preciso de entendimento. Eu não preciso de entendimento. Perfeito. Então a gente Qual é o consegue resultado gerar. que o bebê tem com esse método aplicado? O CME, ele tem estudos hoje em dia que comprovam que uma sessão de CME de 1 hora por dia é equivalente a 6 sessões de fisioterapia convencional. Caramba, bastante. E ele é cansativo. A criança chora. A criança reclama. A criança Porque, na depois verdade, você está dorme. desafiando a criança. Exatamente. Né? Cada sessão de CME, a gente faz troca de sinapse, né, no sistema nervoso dessa criança. Então, além de a gente estar estimulando o sistema motor, a gente está estimulando o sistema neurológico como um todo. Já teve comprovação científica que crianças que fazem o CME têm um QI aumentado, porque ela tá ali o tempo todo tendo que exercer o cérebro. A gente não mexe só no motor, a gente mexe no cérebro dessa criança. Então, essa criança tem troca de sinapse, os neurônios ficam ali a todo vapor. Tá porque exatamente. Porque o que eu quero? Eu quero que essa criança, por exemplo, tô falando do exemplo de ficar de pé, mas eu quero que essa criança fique de pé de forma automática. Porque quando ela realmente quiser, quando eu der um estímulo para ela ficar de pé pensando, ela vai conseguir. Se você colocar a mão aqui agora e tiver aqui, você não vai tirar? Sim. Não é um reflexo? Você precisa É pensar? automático, né? Você não precisa pensar. E é exatamente isso que o CME trabalha. A criança ela não precisa pensar para ficar de pé. A gente gera um reflexo automático. Então, quando eu gero um reflexo automático, eu fico repetindo esse reflexo automático, a criança vai conseguir ficar de pé. Então é isso que é a grande diferença. A gente tem resultados muito melhores do que a fisioterapia convencional. A fisioterapia convencional também tem resultados ótimos, tem vários métodos que têm resultados ótimos. Às vezes os pacientes me procuram e falam assim, mas será que o meu filho precisa do CME? Eu falo assim, gente, é o seguinte, a gente não consegue falar, olhando pra você, se vai precisar ou não, do CME em específico. Eu não vendo o método. Entendeu? Eu não vendo um método específico. Eu não vou falar que para todas as crianças o CME vai ser o ideal, que eu tenho... eu consigo fazer seu filho voltar a andar. Não! Eu tenho que ver se ele vai se encaixar comigo como terapeuta e no método. Existe esse ponto, né? Entendeu? Então é isso. Às vezes eu sou a melhor fisioterapeuta para uma criança. Só que para outra criança eu não sou. E tudo bem. E tudo bem. Exatamente. Entendeu? E tudo bem. A criança não consegue se adaptar, talvez. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar. Ele tem resultados ótimos, tem resultados maravilhosos. E aí a gente consegue. Geralmente o que eu faço? Eu faço ali uma sessão experimental com essa criança pra ela ver, a gente ver se tem resultado, se não tem resultado. Se a criança acostumou, se a gente viu o resultado, porque em uma sessão a gente já consegue ver a diferença. Se viu o resultado, daí a gente continua, entendeu? É o método que atua nessa frente. Nessa frente. Desenvolvimento. Neuropsicomotor. Desenvolvimento neuropsicomotor. Há mais ou menos que idade, quantos meses que já dá para aplicar esse... A partir do momento que nasce. Olha lá. A partir do momento que nasce, a gente pode. Vem indicado pelo neuro. Hoje, vem indicado pelo neuro, né? Mas geralmente os neuros, eles mandam fisioterapia neurológica. Eles não seguem um método específico. Sim. Então, o método geralmente é os pais que vão à procura de um método mais específico, que vão buscar o que é diferente, Perfeito. o que é melhor e vão tentando ali com a criança. E daí a gente faz ali essa primeira avaliação, se der certo, a gente conversa com o neuro, a gente conversa com o pediatra e pede para eles solicitarem o método em específico, entendeu? Mas tem resultados, assim, maravilhosos. Caramba. Eu fui atrás desse curso por conta de uma paciente específica, né?
Eu tenho uma paciente neurológica que ela tem uma síndrome bem rara. É uma síndrome que aqui em Campo Mourão, por exemplo, tem só ela que faz o atendimento. E eu sentia que eu precisava evoluir mais com ela. Eu ficava naquela mesmice de exercício, eu não conseguia evolução, eu não sabia o que mais fazer. E ela era muito difícil, não adiantava eu colocar em gaiola, não adiantava fazer em nada, porque ela era muito pequenininha. Ela é muito pequenininha, então assim, a gente eu não conseguia ter isso. E daí eu fui atrás do curso, até que os pais dela me deram de presente na metade do curso, porque eles compraram muito a minha ideia, eles compraram bastante a minha ideia de fazer tratamento, tudo. E a gente foi pro curso, a gente faz uma avaliação antes na criança, que a gente consegue ter qual que é a idade motora que essa criança tem, por exemplo. A criança tem uma idade, no caso dessa minha paciente, ela tinha uma idade cronológica de 1 ano e 3 meses. Mas a idade motora dela era de uma criança de 1 mês. Caramba! A gente fez o curso, ela foi comigo, ela foi modelo do curso junto comigo, né? A gente conseguiu levar ela pra lá, então ela já foi ali, a gente já foi mexendo. A gente voltou, agora ela tá com 2 anos e 8 e ela tá com uma idade motora agora de 8 meses. E eu fiz o curso em novembro, deu o quê? 5 meses de tratamento? Então, Evoluiu bastante. A gente evoluiu 7 meses. 7 meses. Em 5 meses. Que legal. E uma pergunta aqui, pessoal, minha. Como que fica o emocional? Né? Você, enquanto profissional, lidar com tantas famílias. Acredito que você recebe muitos bebês na clínica. Como que é esse emocional, lidar com a mãe? Porque eu falo enquanto pai, né? Quando a gente tem alguma coisa no nosso filho, dá aquele desespero, aquela agonia querendo resolver. Como que você lida com isso? Todas as famílias que acabam passando por mim lá na clínica, de um jeito ou de outro, elas tornam parte da minha família. Sim, não tem como a gente não ter esse envolvimento afetivo mesmo com a família, né? A família entrega um bebezinho tão pequenininho pra gente, então a gente acaba construindo... eu gosto de construir muito com os pacientes, com os pais do paciente, uma amizade realmente. Que eles importante. podem vir trazer dúvida, não ter essa vergonha de perguntar, não ter medo Que vira um elo de confiança. Exatamente, não ter medo de perguntar. E assim, a primeira avaliação é sempre aquele choque. A mãe fala, daí ela não sabe explicar às vezes certinho o que tá acontecendo. Aí eu vou falando, igual na questão da disquesia. Ai, seu filho tem disquesia? Não. Aí ele se espreme. Aí você vai falando do diafragma, você vai falando disso, eles, nossa, mas é isso. Ah, então isso também tem a ver, isso também tem a ver. Então a gente vai ali se encaixando e a gente tem que trabalhar muito com esse emocional realmente das mães, porque geralmente chega a mãe de criança pequena, tá com dificuldade de amamentar. Aí a gente tem que conversar sobre isso, explicar que não é pra desistir, que vai dar certo, que vai ter resultado. As mães ficam aflitas, com medo. Ai, meu Deus, mas eu pesquisei na internet, a médica falou de assimetria craniana, vai ter que colocar capacete. Calma. Então a gente tem que trazer aquele... Dar um norte pra mãe. Da mãe a gente fala, calma, tem solução, a gente vai atrás da solução, a gente tá aqui todo mundo junto pra trabalhar na solução do seu filho. Então, eu gosto muito de ter essa questão de amizade com os meus pacientes. Ai, tá com dúvida, às vezes a mãe me manda mensagem falando assim, ai, Lu, eu tô com dúvida nisso, será que eu posso fazer isso? Me passa exercício pra isso, mesmo depois de 2, 3, 4 vezes que a gente atendeu a criança. Aconteceu um caso muito legal esses dias, que eu tô até atendendo um pacientinho. Eu atendi uma família, eles passaram por outros profissionais antes de vir, e eles vieram com um bebezinho um pouquinho maior. Ele tinha 4 meses, era uma simetria mais leve, e a gente fez ali um mesinho de tratamento e solucionou. E ela teve segundo filho. Ela teve segundo filho agora, e aí ela me mandou mensagem, o bebê tinha 7 dias. Ela falou assim, olha, ele não tá, assim, a gente não percebe que ele tá com uma simetria, com torcicolo nem nada, mas eu queria avaliação. Acabou que eles tiveram algumas intercorrências, a gente não conseguiu fazer a avaliação ali naquele momento. Ele completou um mesinho dela, me mandou mensagem, falou, Lu, agora começou a aparecer os sintomas, será que você não consegue vir? E daí a gente vê, poxa, o filhinho mais velho dela tá com 1 ano e 2 meses. Então a gente vê, depois ali de praticamente 1 ano... Essa mãe lembrou. Exatamente, essa mãe lembrou. E muitas mães que vêm, às vezes, um pouco mais tardio, elas falam isso, falam, nossa, do meu próximo filho eu já vou trazer desde o começo, eu já vou fazer desde o começo, porque a gente sabe que é bom, a gente sabe que é diferente, que dá... Não adianta, se você for fazer avaliação, você vai querer levar depois, porque você percebe a diferença na criança. E um pai e uma mãe, tudo que ele puder proporcionar de bem-estar pro filho, ele vai correr atrás de proporcionar. Então, se a gente consegue proporcionar esse bem-estar e concluir, é mais fácil. E do CME, a emoção é um caso à parte. Cara, como desligar, hein, Lu? Como desligar? Sair da clínica, fechar a porta... Não desligo. Eu não desligo. Difícil, Eu fico né? 24 horas do CME, eu tenho essa mesma pacientinha. É difícil.
que a gente levou, que foi de onde surgiu tanto essa vontade do CME, ela, semana retrasada, foi a primeira vez que eu consegui colocar ela de pé, segurando só pela perninha, então sem apoio em tronco, e ela ficou 10 segundos sozinha, sem apoio em nada, só eu segurando a perna, né? Segurando o quadril. Sim. Pra muitos, isso é nada. Nada. Mas ela não tinha prognóstico de vida quando nasceu. Falaram que ela não ia sobreviver. Então, quando ela fez isso, eu fiquei 30 minutos chorando. Eu olhava pra mãe dela e falava, Andressa, tá dando certo, a gente vai conseguir. Então, assim, a gente fica com essa emoção. Que legal, né? Eu tô com dois. Tá ajudando, eu tô com outros 2 pacientes agora também que começaram a andar, que tem umas histórias muito bonitas. E assim, a gente vai vendo essas evoluções e a gente vai. Não tem como não vincular além do dinheiro, né? Não, vai muito além. Tem coisa que vai muito além do dinheiro. Não o que mais te motiva hoje de continuar estudando mais sobre essa área? Meus pacientes, principalmente aqueles que eu já tenho um acompanhamento maior, sabe? Eu quero inovar, eu quero trazer mais, eu quero conseguir cada vez mais expandir. Porque eu sei que eu sozinha, às vezes, não vou conseguir atender todo mundo que precisa. Então, eu quero me especializar cada vez mais, conseguir fazer cada vez mais a diferença para eu poder conseguir que outras pessoas também façam, sabe? Pessoas que sejam do meu time realmente que consigam também trazer essa diferença. Porque é o que eu falo, eu não consigo trabalhar sem amor. Eu não consigo não amar o que eu faço. Você se identificou, pô. Às vezes eu até falo que se acontecesse alguma coisa, sei lá, ter que fechar a clínica, alguma coisa, eu acho que eu trabalharia de graça, porque eu amo. Às vezes, se eu tô cansada, se eu tô estressada, se tá acontecendo alguma coisa na minha vida pessoal fora, eu vou pro trabalho. E aí lá a gente vê a criança chegando, a criança sorrindo, a criança te abraçando, a criança olhando pra você com aquele olhar de, tipo assim, sabe? Aquele olhar gostoso, né? Aquele olhar que você sabe que a pessoa se identifica. A mãe agradecendo, os pais tendo a confiança, então isso dá motivação. Não tem como você não se E hoje você vê a Luana fora dessa área? Não. Eu me vejo cada vez mais dentro dessa área. Isso é muito evidente, assim, olhando pra você, dá pra perceber o amor que você tem pela carreira. Eu falo assim, gente, como eu pensei em não ter clínica? Descartou a possibilidade de ser pediatra. Às vezes eu olho assim pra mim e eu falo assim, como um dia passou pela minha cabeça que eu não queria viver isso? E eu não sei, porque eu não sei. Aí você se encontrou. Eu não sei me diferenciar. Se você perguntar pra mim, quem que era você antes? Eu não sei. Eu acho que eu nunca tinha me encontrado. Aqui onde eu me encontrei. Eu falo que a minha profissão é mais uma vocação. É mais uma vocação que eu sinto, assim. Eu não sinto... Óbvio, é cansativo. A gente não pode negar. Qualquer profissão é cansativo. Tem a parte administrativa, tem tudo. É cansativo, é trabalhoso, é cansativo. Mas eu atendo até 7, 8 horas, tem dia feliz, rindo. E é melhor que se eu estivesse na minha casa deitado. Às vezes eu tô doente, eu fico assim, gente, eu não posso atender. Mas eu fico com aquele negócio, eu queria tanto estar na clínica, eu queria tanto ir ver tal paciente, eu queria tanto estar junto. Acompanhando o processo, né? Que legal. Você foi pioneira, né, nesse curso, que não é algo comum, né? Se você se arriscou de fato, né, logo no começo da carreira. E como que tá sendo, né? Como foi esse processo, né, essa tomada de decisão? Eu fui muito pelo coração. Vou ser bem sincera, de início eu não pensei. Eu fui pelo coração, sabe? Eu tinha coração e intuição. Um pouco de intuição também. Eu tinha alguns pacientes que eu já sabia que faria a diferença e que eu poderia direcionar. Então, como eu já tinha esses pacientes, eu fiz o curso, eu nem divulguei ainda, tanto que eu acho que agora vai ser a primeira realmente divulgação que eu falo muito sobre o CME, sobre o que é, porque eu não tive nem muito tempo depois disso, porque eu já comecei, já atendi. Então, eu tive alguns pacientes, eu tenho pediatras que confiam em mim, que mandam, que já direcionam direto, isso é muito, muito bom, faz muita diferença. Credibilidade, né? Mas confiança. Eu fui, principalmente pelo coração. Eu fui por essa minha paciente, eu falei, eu preciso fazer a diferença. Eu falei, nem que seja. Eu falei, quando a mãe dela falou pra mim, não é um curso barato, obviamente, é um investimento alto. Qualquer curso que a gente tem de uma especialização um pouco mais importante. Né? Investimento é investimento. E se for um valor ou se for outro, você tirou do teu bolso do mesmo jeito. Então, a família abraçou comigo, eu abracei junto com a família. E eu falei, os pais falaram... Eu falei, gente, se eu não tiver ninguém pra atender, eu vou ter ela. Eu vou ter uma paciente. Se eu tiver uma pessoa interessada, o restante eu corro atrás.
Eu fiz, a gente ficou uma semana, foi em Guarapuava que eu fiz, então a gente ficou uma semana lá em Guarapuava. Eu cheguei no domingo, na segunda já comecei a atender. Eu peguei 4 pacientes meus que eu sabia que ia ser interesse deles. Eu falei pros pais, eu falei, olha, deixa eu atender, a gente grava, a gente vê a diferença. Esses 4 pacientes eu fiz uma semana de intensivo, né? Eu fiz uma semana todos os dias. A primeira paciente, que foi a Maria Eduarda, ela não sentava, ela sentou. Olha lá. Uma semana, sentou Imagina com o apoio. pai e a mãe, né? Sentou com apoio. Aí tinha o Murilo também é uma história bem emocionante. Ele chegou pra mim também 3 aninhos já. Ele teve algumas doenças autoimunes, daí ele acabou perdendo todos os movimentos e ele não tava sentando, não tava engatinhando. Foi uma semana também, ele conseguiu sentar e ele conseguiu ficar de pezinho a primeira vez. E um outro paciente também que abraçou bastante, que foi o Benjamin. Ele é um paciente que tem uma paralisia cerebral leve, mas tem. Ele começou a andar com 1 ano e 9, aí acabou tendo algumas intercorrências, aí ele parou de andar. Eu acho que pior do que um pai ver o que o filho não faz, é dele fazendo e ele perdendo. A mãe já tava um pouco desesperançosa, ele já não sabia mais o que fazer. Eu falei, vamos tentar. E ele também, ele não parava de pé em pé assim, sozinho, sabe? Se coloca a criança, ele não parava. E ele ficou de pé sozinho. Então, assim, hoje que fez 5 meses agora que eu fiz o curso, que eu tô atendendo esses pacientes... O Murilo já tá andando 100% sozinho, já vai ganhar alta, praticamente. Que legal. Então, foram 5 meses só pra uma criança... Imaginando os pais, né? 5 meses pra uma criança que voltar a sentimento andar. deve ter de gratidão. Né? O Benjamin também. O Benjamin já tá andando sem auxílio nenhum. Então, também foram 5 meses pra fazer uma criança andar. E a gente tá falando de uma criança neurológica. A gente não tá... E são crianças que... O Murilo eu não acompanhei desde o começo. Mas ele já tava em fisioterapia há 6 meses. E não tinha ganhado andar. Então, em 5 a gente fez andar, fez engatinhar, fez andar e tá subindo Muita escada. evolução. É muita coisa. Bastante. O Benjamin eu acompanho desde os 6 meses. Então, ele já tava nos meus métodos. Não é tipo assim, ai, o dos outros é ruim. Não, gente, o meu também não tava dando certo. Por isso que eu fui atrás de coisa De nova. conhecimento. E eu tava atendendo o Benjamin. Ele fez 1 ano e 9. Hoje ele tá com 2 e 9. Então, assim, ele... Desde 1 ano e 9, até a gente começar a fazer o tratamento, que ele já tava com 2 e 6, mais ou menos, 2 e 5... eu não tava conseguindo evoluir com ele. Ele não queria, ele tinha medo, ele pegou um trauma tão grande de andar que tava muito difícil. Então eu não tava conseguindo evoluir. Então eu falo, gente, eu fiquei ali. Primeiro que eu fiquei 1 ano e 9 meses pra conseguir fazer ele andar. Porque ele chegou com 6, aí a gente teve que passar por todo o processo, foi difícil. Foram 9 meses pra conseguir fazer ele andar lá no começo. Depois do trauma, tudo que acabou acontecendo, a gente levou 5 meses. Se você olhar o dos 9 pro 5, são 4 meses de diferença. Então é essa que faz a diferença. Que legal. E como que você vê hoje o seu papel ou a sua missão dentro da fisioterapia pediátrica? Acredito que a minha missão hoje, eu tô saindo um pouco só do atender, né? Eu tô querendo levar mais conhecimento, levar mais informação para os pais, então por isso que eu tô correndo bastante atrás disso. Então eu quero, a minha missão hoje, além de prestar o atendimento, de conseguir solucionar esses problemas, que já é o que eu sempre faço, é eu conseguir levar a informação em primeiro lugar. Eu acho Legal. que é uma diferença os pais terem informação, porque às vezes um estímulo certo em casa já muda a situação da criança. E a minha maior missão sempre vai ser conseguir possibilitar o melhor que eu conseguir para todas as Bem-estar, pessoas, né? para todas Seus as crianças que pacientinhos. passarem por mim e os que vão passar. Todo mundo que passar por mim, todo mundo que já passou, todo mundo que me conhece sabe que o que eu mais amo na minha vida é a minha profissão. Os meus pacientes são parte da minha família. Eu faço por eles o que eu faria por qualquer pessoa da minha família. Então, eu levo muito pro pessoal os meus pacientes e eu tenho um contato muito grande, então é isso. Acredito Legal. que é. Você falou informação, né? Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, né, e dar um recado para essas famílias, né, para os pais que estão nos assistindo hoje, né, que tá um conteúdo assim maravilhoso, rico mesmo, né, uma informação que muitas, né, eu não tinha conhecimento e olha que eu tenho 5 filhos, hein? Não é pouca criança. Então deixa um recado para essas famílias, para esses pais. Bom, o primeiro recado é pra gente nunca achar que tudo é normal. Que meu filho, ele tá com preguiça, que meu filho é normal, que com o tempo vai passar, que é só estético. Então, se você tem dúvida, procura uma avaliação.
Não custa nada você procurar avaliação, você procurar a informação correta. Então, esse é um dos primeiros recados. Sempre busque informação e busque ajuda. Busque ajuda de gente que entende, de gente que é especialista, né? Procure a mim, que eu vou estar ali sempre disposta a atender. Às vezes, uma dúvida só pelo WhatsApp, a gente já consegue ali solucionar mais. E o segundo é para nunca, assim, mais para pais de crianças atípicas, crianças neurológicas, nunca duvide do potencial do teu filho. Teu filho, ele tem muito mais potencial do que você imagina. Então, se você tá aí, às vezes, com uma terapia que tá sempre na mesma, que você não consegue evolução, às vezes a gente tenta trocar de método, mas principalmente não duvida da capacidade do teu filho. Você é o maior apoiador do teu filho e a confiança que os pais trazem pros filhos é o que dá a diferença no tratamento. Então, eu tô aqui, sempre disponível a dar informação, a atender, né, a solucionar todas as dúvidas. Qualquer dúvida, tem também meu Instagram, que eu tô postando um pouco mais de conteúdo lá, que acredito que pode trazer bastante informação para vocês. E não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus move montanhas. Isso é importante. Deus faz o impossível. E eu tenho comprovação de milagres todos os dias na minha vida com os meus pacientes. Então, é assim, dá o passo à frente ali pelo teu filho. Vai atrás, nunca desista, que sempre dá um jeito e a gente sempre consegue solucionar. Legal, forte, hein? Muito forte. Qual que é o principal ensinamento que seus pacientinhos também dão para você no dia a dia? Quando eu comecei a atender, eu tinha muito medo. Eu tinha muita incerteza. Eu não me arriscava. Eu queria ficar ali na zona de conforto. E eu via que eu tinha que tirar as crianças da zona de conforto. E a zona de conforto, que foi uma das principais coisas que eu entendi com os pacientes, a zona de conforto, ela não é confortável. Ela é a zona de desconforto. Se a gente não arrisca, se a gente não sai dessa zona de conforto, como que eu vou saber o que tem pra mim lá fora? Como eu vou saber o que tem me esperando? Então, o principal ensinamento que eu tiro hoje é pra realmente a gente se arriscar, se jogar, tentar. O não a gente já tem. Vamos em busca do sim. Perfeito. O não tá ali, o não tá aqui, na minha frente. Tudo que eu for fazer hoje, a única certeza que eu tenho é o não. E se eu tentar? E se der certo? Se não der certo, tudo bem, eu tentei. Sim. Eu não vou ficar com aquele remorso de não ter tentado. Mas e se der certo? E se às vezes você tá em casa... eu vou esperar mais um pouco, eu vou tentar, não sei, tô com dúvida, tô com isso. Será que meu filho precisa? Será que é normal essas noites que não dorme? Será que é normal essa cólica? Vamos deixar passar, com o tempo passa, meu bebê não tá andando, vou esperar, é no tempo dele. Mas e se você for atrás? Perfeito. E se você for atrás e resolver e melhorar a vida sua e do seu filho? Porque quando a gente melhora a vida de uma criança... a gente não melhora a vida dessa criança. A gente melhora a vida de uma família inteira. Perfeito. Eu nunca tô mexendo só com a vida de um bebê. Eu tô mexendo com uma mãe, com um pai, com um irmão, com uma avó, com uma tia, com uma prima, com uma pediatra. A gente tá mexendo com a vida de muita gente quando a gente mexe com a vida de uma pessoa só. Tem uma frase muito importante. Todo mundo que faz fisioterapia gosta muito dessa frase. Eu não vou lembrar o autor agora, mas é uma frase que impacta todo mundo que faz o curso. A gente sempre, em algum momento, a gente vê. Que ele fala que quando a gente tá mexendo com uma vida humana, a gente tem que ser humano, acima de tudo. Então, a partir do momento, sempre quando você for lidar com alguém, com uma pessoa, eu não tô lidando com uma patologia. Eu não tô lidando só com o teu filho. Não é a pessoa em si. A gente tá lidando com uma vida, a gente tá lidando com um pai, a gente tá lidando com uma mãe que tem incerteza, com uma criança que é tão pequenininha, que não sabe nada ainda da vida. Então, a gente nunca pode levar só a ciência, a gente nunca pode ficar só no método. A gente tem que ter amor. A gente tem que ter amor e afeto. A gente tem que ter amor e afeto. Perfeito. Isso vale para todas as áreas. Para você também que tá com aquele plano no papel... né? Lá no fundinho do coração, aquela vontade de arriscar em algo novo, aquele projeto que você tanto sonha, mas o medo tá te barrando de avançar. Então acabamos de tirar um insight muito valioso, né? O não você já tem, talvez, né? Arrisque, se joga no projeto, né? Se não der certo, você tentou.
As maiores coisas, eu acho, da vida de todo mundo, se você for ver as maiores conquistas, nunca veio de uma certeza. Exatamente. As maiores conquistas, os maiores projetos, eles nunca vieram de uma certeza. Eles sempre vieram de uma incerteza. De alguma dificuldade, de alguma coisa que você queria mudar. E você teve medo. Você, no começo, devia ter medo. Ah, se ninguém assistir? Exatamente. E se ninguém... E se eu não tiver? E se não tiver gente pra vir? E já se foram 48 episódios. E se não tiver ninguém pra vir? E esse medo vem. Todo mundo tem incerteza na vida. Se a gente for viver pela incerteza, ninguém vive. Então, a gente se arrisca. Conselho para aqueles papais de primeira viagem. Qual conselho você daria? É normal. A exaustão, o cansaço, o medo. É normal. Todo mundo já passou pelo que vocês estão passando. Não tenha medo de perguntar, de tirar dúvida com o pediatra. Às vezes tem muita gente que tem esse medo de tirar dúvida com o pediatra. Não tenha medo de procurar outros especialistas fora. Ah, eu tô com dificuldade em alguma área específica. Não, você não precisa necessariamente passar pelo pediatra. O pediatra, ele é indiscutível. Mas não fica naquela incerteza. Vai atrás, tenta. Levem um especialista, levem alguém que possa te ajudar. Então, a gente tem que... Os pais de primeira viagem, eles ficam muito nessa dúvida, né? Então, tipo assim, será que eu posso fazer isso? Será que não tem problema? Será que se eu for em tal lugar, o pediatra não vai ficar bravo? Não! Vai! Vou comparar também com o filho da vizinha. Exatamente, entendeu? Cada criança é cada criança, cada maternidade é cada maternidade, cada mãe é cada mãe. Então, pra gente não se culpar. Não se culpar. Você tá dando o seu melhor agora. Você e teu filho estão se conhecendo agora. Vocês acabaram de ter esse contato. Ele tá aprendendo a viver e você tá aprendendo a ser mãe. Então, pra você não se cobrar, as coisas vão se ajeitando, o tempo vai passando, tudo vai melhorando. E eu tenho certeza que o que hoje é dificuldade, você vai sentir falta quando eles estiverem maior. Quando bater as asinhas e voar. A gente sente falta. Última pergunta pra gente fechar, eu até anotei, né? Essa pergunta aqui pra mim não esquecer. O que você gostaria que mais pessoas entendessem sobre o desenvolvimento de bebês? Que cada criança tem um tempo. Cada criança tem um tempo, isso é fato. Mas a gente tem tempo limite. Então a gente não pode ficar esperando que algo aconteça. A gente não pode ficar esperando. Acontece bastante de mãe falar: ai, meu filho é muito preguiçoso. Meu filho não quer fazer, mas é porque ele é preguiçoso. Ele é muito calminho. Então não é assim. Cada criança sim tem seu tempo, a gente tem que respeitar o tempo, mas a gente tem janelas que essa criança não pode deixar de ultrapassar. Cada mês a criança tem um marco diferente. E uma coisa muito importante, hoje em dia é muito fácil da gente achar, o estímulo. Colocar essa criança no chão, estimular o tummy time, estimular o desenvolvimento motor em casa, fazendo exercício, é a chave para o melhor desenvolvimento possível que você pode ter para o seu filho. Então não tenha medo. Não tenha medo de colocar um tummy time, não tenha medo de fazer um exercício. Se você está com dúvida, procure alguém, procure um especialista que pode te direcionar no melhor exercício, que pode te direcionar na melhor forma de realizar. Às vezes tem bebês que acabam tem dificuldade de realizar o tummy time e tem outras formas, não é só colocar a criança de barriga para baixo. A gente tem todo um preparo que a gente tem que fazer com essa criança. Então, você ir atrás da informação correta, você saber a informação correta vai ser o que vai mudar o desenvolvimento do teu filho. Perfeito. Tiro, até anotei aqui, ó. Conhecimento, resiliência, convicção e coragem. 4 características, assim, 4 qualidades, na verdade, que você deixou nesse episódio. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Tão jovem, né, e tem um olhar tão próspero, né? Em busca de conhecimento, trazer o melhor para os seus pacientes, né? E o amor pela profissão, que eu acho não, né? Acho muito, de fato, incrível isso, né? Aqueles profissionais, né, todos precisam ganhar, né? Faz Sim. parte da tua profissão. E é comum, mas é o amor, né, o acolhimento, o fato de querer mesmo ajudar a família. Parabéns. O amor é a base de tudo. Exatamente. Mais alguma coisa, Lu? Só isso. Encerramos. Muito obrigado pela sua participação, pela confiança no nosso projeto, de ter vindo aqui doar um pouco do seu tempo, né?
Sei que você tem a agenda bem apertada, trazer muito conhecimento, não só para mim, mas para todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, por tudo que a gente aí tá trabalhando Foi nos próximos meses. Incrível. Obrigada. Parabéns, né? Não tenho dúvida, certamente você vai ter uma carreira próspera, com muitas alegrias. Que Deus continue abençoando a tua vida, a sua clínica e também todos os projetos que você tem aí no papel. Muito obrigada. Igualmente, que Deus abençoe muitos seus projetos, que ajudam muitas pessoas, que abrem porta para muitas pessoas e sua vida, sua família, carreira e tudo. Muito obrigado. Esse é o nosso intuito, pessoal, trazer aqui especialistas, né, pessoas profissionais de Campo Mourão que vêm para somar, vêm para trazer conhecimento e contribuir conosco, com você que também nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Espero que você tenha gostado desse episódio, quanto eu gostei. Esse foi mais um O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!